Olá, pessoal, boa tarde a todos. O meu nome é Roberta Braga, sou vice-diretora do Centro para a América Latina do Adrian Arsht Latin America Center, aqui no Atlantic Council. Primeiro de tudo, eu queria muito agradecer a todos vocês pela participação do evento de hoje, que é um evento super atual, o último da nossa parceria com o Instituto de Relações Governamentais e HelGov, sobre o ciclo eleitoral nos Estados Unidos e no Brasil, e que dia para ter essa conversa. Primeiro de tudo, eu queria muito agradecer a sua Alma Rosa, presidente do HelGov, o Diego Bonomo, Juliana Viano, Raquel Batista e, claro, minha colega Valentina Sader, pelo sucesso dessa parceria. Obrigada a todos. Bem, como a gente sabe muito bem, exatamente uma semana, no dia 3 de novembro, a gente teve aqui nos Estados Unidos o dia oficial das eleições que elegeram Joe Biden como o próximo presidente americano. E essas eleições foram realmente históricas em muitos sentidos. Tivemos o maior número de votos na história da democracia americana, com mais de 160 milhões de eleitores votando em pessoa pelo correio. Os Estados Unidos elegeu a primeira mulher negra de origem asiática, filha de imigrantes, a Kamala Harris, como vice-presidente. E por conta da Covid, o país teve mais de 100 milhões de votos pelo correio. O voto latino também contou como um ponto determinante em muitos estados e representou mais de 13% dos eleitores esse ano. Então, esse é realmente um momento muito histórico para a gente. Depois do resultado das eleições presidenciais, agora que em uma semana, em 5 dias, os brasileiros também vão votar nas próximas eleições municipais, que serão dia 15 de novembro. Então, é muito significativo que as eleições municipais de 2020, né, adiadas por conta da pandemia do Covid-19, acontecem também no dia 15, que é um dia histórico para o Brasil. 131 anos atrás, né, em 1889, o país se tornou uma república. Então, mais além da data tão especial, histórica para o Brasil, também é um momento histórico para os dois países. Essas eleições municipais no Brasil são também as primeiras a adotar as novas regras estabelecidas pela reforma eleitoral de 2019, e então é realmente um dia muito bom para a gente estar juntos, para conversar com especialistas, um grupo grande de especialistas, para entender um pouco mais como que o resultado das eleições americanas podem impactar o futuro das relações bilaterais com o Brasil, como que as eleições municipais podem representar a resposta brasileira em relação ao coronavírus, bem como que esse cenário atual político no Brasil, né, pode impactar as próximas eleições presidenciais em 2022. Então, com isso, eu gostaria de começar apresentando os nossos palestrantes, começando com Maurício Moura, CEO e fundador do IDEA Big Data, um instituto de pesquisa de análise de dados, consultoria em opinião pública. O Maurício é especialista em políticas públicas e análises eleitorais, foi o pioneiro da aplicação de técnicas de microtargeting eleitoral no Brasil em 2010 e em Portugal em 2013, e levou essas técnicas de microtargeting e Big Data para a Bolívia, para o Peru e para a Colômbia. Muito bem-vindo, Maurício, obrigada por estar conosco. Patrícia Campos Mello é repórter especial e colunista da Folha de São Paulo. Ela foi vencedora do Prêmio Internacional de Liberdade de Imprensa, que foi concedido em 2019 pelo Comitê para a Proteção de Jornalistas. Ela é formada em jornalismo pela USP, com mestrado pela NYU,
e foi correspondente em Washington aqui de 2006 a 2010. Ela recentemente também lançou seu segundo livro, A Máquina do Ódio, Notas de uma Repórter sobre Fake News e Violência Digital. Eu espero que todos vocês já tenham lido o livro, muito bom, onde ela discute o uso das redes sociais e o combate à desinformação nas campanhas políticas aqui no Brasil e também internacionalmente. Então, muito obrigada, Patrícia, bem-vinda. E Bruno Carraça. Bruno é colunista do Valor Econômico, professor do IBMEC, da Fundação Dom Cabral. Ele é mestre em economia e doutor em direito. Ele também é autor do livro Dinheiro, Eleições e Poder, As Engrenagens do Sistema Político Brasileiro, onde ele destrincha o sistema político brasileiro através de uma metodologia original e avalia os custos do presidencialismo de coalizão para a democracia brasileira. Obrigada, Bruno, e bem-vindo também. Obrigado. Então, para começar a conversa, eu sei que a gente só tem uns 45 minutos, o que nunca é tempo suficiente. Antes de tudo, antes da gente começar a conversa, eu queria lembrar a todos que o hashtag da conversa de hoje é hashtag ACBrasil com Z. E para os que estão assistindo agora live pelo Zoom, vocês podem digitar suas perguntas na caixa do Q&A que está na parte inferior da tela. E a gente vai ouvir algumas perguntas da audiência mais para o final do call de hoje. Bom, com isso, Maurício, eu queria conversar com você primeiro de tudo, porque eu sei que você tem acompanhado os dados da corrida presidencial americana desde o início da campanha. Tinha uma grande expectativa quanto aos latinos, que, como eu disse antes, representaram 13,3% dos eleitores na eleição americana. Então, eu queria perguntar para você, como que você analisa o papel do voto latino nessa eleição presidencial, em particular, o papel dos eleitores brasileiros nos Estados Unidos? Bom, obrigado, Roberta, pelo convite, obrigado pela parceria para a promoção desse evento. Um prazer estar aqui com a Patrícia e com o Bruno. Sou fã dos dois. Obviamente, o voto latino não é um bloco monolítico, né? A gente teve se eu pudesse separar em dois pilares, teve o pilar da Flórida, onde, surpreendentemente, o Donald Trump avançou, teve mais voto entre os latinos, entre as regiões latinas, do que teve em 2016. E, obviamente, a imigração latina na Flórida é muito mais miscigenada, né? Ela tem muito a ver com Cuba, com Venezuela, com Porto Rico, com América Central, com República Dominicana, enfim. E ali, a narrativa de que o Partido Democrata representava um passo ao socialismo, ela teve muita ressonância, né? E a gente percebe que os imigrantes, em geral, que têm histórico de ter vindo de países que sofreram com o socialismo, com o comunismo, votam massivamente republicano. Outro exemplo é a comunidade vietnamita também, que é uma comunidade relevante, em termos de voto, que também vota massivamente republicano. Só que lembrando que o voto latino nos Estados Unidos é massivamente ligado ao México, né? Então a gente teve dois estados onde isso se materializou muito fortemente, que foi o Arizona, a Nevada e parte do Texas também, onde é uma imigração muito mexicana, uma imigração com uma renda mais baixa, mais ligada aos temas de trabalho do dia a dia e de imigração. Ali, obviamente, o voto latino foi fundamental para o Partido Democrata avançar. Você vê o exemplo do Arizona, que hoje vai ter 2 representantes no Senado, ou seja, 2 eleições majoritárias dos democratas. Isso é algo que não acontecia faz muito tempo, né? Inclusive, um deles foi uma vaga do senador falecido John McCain. Enfim, isso foi fundamental, o voto latino. E é claro que dá para a gente falar muito sobre o voto latino, mas o importante é isso, né? A gente teve dois blocos diferentes, que se comportaram diferente, que têm dinâmica diferente. Em relação aos brasileiros, eu fiz, em 2016, 2020, eu fiz pesquisa com a comunidade brasileira. A gente estima que tem mais ou menos uns 200 mil brasileiros votantes, né? Que eu digo brasileiros que são dupla nacionalidade, né? Votantes no país. A gente tem 3 grupos de brasileiros que votam massivamente, que uns ficam na região de Massachusetts, né? Na região de Boston, outros na região de New Jersey, Nova York, ali em Newark, que tem uma concentração de muita gente que vota, e na Flórida, né? E a gente identificou tanto em 2016 como em 2020 uma massiva votação no Partido Democrata. Até esse ano eu estudei um fenômeno que eu até penso em publicar um artigo acadêmico daqui, que é o fenômeno Bolso-Biden,
que são pessoas que gostam do Bolsonaro, que aprovam o governo do Bolsonaro, mas votaram no Biden, votaram no Partido Democrata. De alguma maneira, o que eu achei interessante também, que eu fiz uma pesquisa em 2016, que os brasileiros achavam lá na época que o Trump ia ganhar, e esse ano achavam que o Biden ia ganhar. E quando você entende os brasileiros que votam nos Estados Unidos, eles moram massivamente nos subúrbios. Eles não estão nas grandes cidades. As grandes cidades concentram quem vai trabalhar, quem vai estudar, que são períodos mais curtos, né? A raiz da imigração brasileira é nos subúrbios, e os subúrbios têm muito mais contato com a América real do que quem vive nas grandes cidades. Então, a gente percebeu essa dinâmica. No caso da Flórida, tem um alinhamento maior entre quem vota no Trump, foi mais votado entre os brasileiros da Flórida do que comparado com Massachusetts e Nova York, e principalmente por causa do tema da imigração, né? Os brasileiros da grande Miami ali, onde o Trump conseguiu uma evolução no voto, tem renda mais alta e tem um perfil muito diferente de quem vai para Nova York e Boston. Tem muito, por exemplo, a imigração mineira, né? Ouvindo a Roberta falar, eu lembro de Minas Gerais está altamente presente nessas duas comunidades. É isso mesmo. E aí tem os 4 brasileiros, que são os meus pais, votando lá de Wisconsin. Patrícia, eu queria passar para você ainda em relação ao voto latino, uma das teorias, claro, né, para explicar a vantagem do Trump entre os eleitores latinos aqui, principalmente na Flórida, é a desinformação. O Maurício falou um pouquinho da narrativa do socialismo e como ela foi usada, né, para fazer um targeting para esses eleitores latinos. Então, eu queria perguntar para você como que você analisa o papel dos meios de comunicação e das redes sociais no combate à desinformação nessas eleições, principalmente nos últimos dias, enquanto a gente esperava o resultado oficial. Bom, primeiro eu queria agradecer, Roberta, pelo convite, super honra estar aqui com mestres aí, o Maurício e o Bruno. Fico até assim, meio envergonhada de falar de eleições ou pesquisa, vou passar bem longe disso, tá? Porque os especialistas estão aí. Eu acho que, sim, a gente teve nessa narrativa de Biden socialista, teve um papel importante de redes sociais, de WhatsApp, principalmente na comunidade hispânica mais evangélica ali na região de Orlando, isso circulou muito, também lá Miami-Dade, onde teve essa vantagem maior, né, que o Trump teve uma vantagem maior, vantagem não, ele ainda perdeu, mas assim, foi uma margem maior do que em 2016. Mas acho que tem uma coisa que a gente esquece, tem um estudo interessante do Berkman Klein Center de Harvard, que mostra que a gente é muito focado em desinformação com redes sociais, mas você teve uma amplificação muito grande de desinformação por veículos de mídia. Então, toda essa narrativa de eleição fraudada, quem mais reverberou isso foi mesmo Fox News, Breitbart. Então, assim, não só redes sociais. A gente viu as redes sociais nessa posição que eles relutaram muito tempo, né? Primeiro porque eles estão no momento, as redes sociais estão nesse momento difícil de que você tem uma pressão dos republicanos, mas também dos democratas, de rever a seção 230 do ato de decência nas comunicações, que basicamente, quando isso acontecer, você retira a imunidade, né, dessas redes sociais em relação a processos por conteúdo de terceiros, né? Que é uma coisa importante, foi muito importante em 96 para as redes sociais crescerem, mas hoje em dia que a gente tem oligopólios ali de redes sociais, isso cria um incentivo a mais para você fazer não muito em relação à desinformação, porque você não tem skin in the game, né? Você tem ali, não tem responsabilização. Então, também por isso a gente viu as redes sociais fazendo mais. Você viu o Twitter rotulando muito mais tweets, diminuindo o alcance, o Facebook também, principalmente de pessoas públicas, inclusive o presidente Donald Trump. O que mostra a dificuldade disso, né? Porque aí você vai ficar nesse momento, então a censura, então não é, porque a gente pensa bastante em WhatsApp, em redes sociais, mas o maior foco de desinformação são figuras públicas, que têm milhões de seguidores, né? Como é que você modera ou você reduz o alcance de desinformação emitida por figuras públicas? Então, acho que essa eleição foi interessante por isso, foi essa primeira eleição em que as redes sociais se viram obrigadas a fazer alguma coisa.
E realmente a gente tem visto muito esse crescimento, né, do combate à desinformação multilateral e entre países e entre redes, e agora com jornalistas também coordenando muito, e eu sei que a gente estudou isso muito de próximo, muito de perto, né, com as eleições de 2018 aí, mas essa realmente também foi um case study muito interessante e preocupante, eu acho. Mas eu quero conectar um pouco as eleições americanas e o Brasil. E essa pergunta, na verdade, eu vou fazer para os três, mas começando com o Bruno, notando que, claro, a gente tem visto muitos líderes mundiais, inclusive alguns representantes brasileiros já se manifestando, dando os parabéns para o presidente eleito Biden, e nós sabemos também que a relação bilateral entre o Brasil e os Estados Unidos tem se estreitado, pelo menos na questão pessoal, por causa da relação que o presidente Trump tinha e tem com o presidente Bolsonaro. Então, eu queria perguntar para vocês como que vocês acham que o resultado desse pleito americano pode impactar o futuro das relações bilaterais, sabendo que é muito complexo, mas se vocês poderiam, Bruno, começando com você, dar uma visão disso. Bom, obrigado, Roberta, pelo convite mais uma vez. Obrigado tanto ao Atlantic Council quanto em HelpGov pela organização desse evento super bacana. E cumprimentar o Maurício e a Patrícia, né, que eu acompanho eles sempre, né, tudo que eles falam e escrevem. É um prazer estar aqui com vocês. E quanto a essa questão, né, acho que se a gente analisar bem o que aconteceram nesses últimos 4 anos do governo Trump, mas mais especificamente aí esses praticamente 2 anos aí de Trump e Bolsonaro, a gente pode perceber que, apesar do discurso, da afinidade, né, da troca de afagos entre o Trump e o Bolsonaro, né, às vezes até muito mais da parte do Bolsonaro em relação ao Trump do que vice-versa, né, essa aproximação ela aconteceu muito mais do ponto de vista ideológico e político do que trouxe resultados concretos para o país, né, para o Brasil especificamente, né? A gente não teve nenhum grande ganho dessa aproximação Bolsonaro-Trump, né? Haja vista, por exemplo, a pauta da entrada do Brasil na OCDE, que não avançou, a gente não teve nenhum grande acordo comercial entre os dois países, pelo contrário, né, os Estados Unidos até impuseram algumas vezes sobretaxas temporárias aos produtos exportados pelo Brasil para os Estados Unidos. Então, apesar dessa aproximação, ela não tem nenhum resultado assim muito concreto do ponto de vista econômico, financeiro, comercial para o Brasil. Com a entrada do Biden, com a vitória dele, né, a gente tem alguns aspectos aí que possam vir a alterar esse quadro, mas também não sou muito otimista aí nesse caso, né? Porque, por um lado, o Biden, ele, do ponto de vista da agenda dele econômica, comercial, não tenho muitas expectativas de que ele vá dar uma guinada na política comercial americana, em termos de acordos comerciais multilaterais. Lógico que ele tem uma visão mais aberta, né, para o multilateralismo, mas eu não acredito que ele vá fazer, de modo unilateral dos Estados Unidos, um grande aceno de abertura para os países, principalmente o Brasil. A gente tem que levar em consideração, né, que o Biden foi muito... os estados que foram decisivos para a eleição dele foram esses estados, né, do cinturão aí da ferrugem, né? Ele vai sofrer uma pressão muito grande para agradar esse eleitorado, e esse eleitorado, né, nessas regiões estão várias indústrias siderúrgicas que competem com empresas brasileiras, então é uma pauta que talvez não vá avançar muito para o Brasil, e, por outro lado, ele vai ter que fazer acenos para o lado onde que o Partido Democrata não foi, nunca, historicamente, não vai muito bem, né? Esse Sun Belt, né? O meio oeste americano, né?
que é uma região que compete diretamente com os produtos agrícolas brasileiros, né? Então, desse ponto comercial, eu não tenho tantas expectativas assim de ganhos expressivos para o Brasil. E, por outro lado, tem a agenda ambiental, né? Sem dúvida nenhuma vai ser um ponto-chave no governo Biden. Ele já anunciou que vai retomar, né, a inserção dos Estados Unidos no Acordo de Paris. Isso vai gerar uma pressão maior sobre o Brasil, sem dúvida nenhuma. Isso vai gerar uma pressão sobre o agronegócio brasileiro, né, uma pressão adicional a que o Brasil já recebe da Europa, mas, por outro lado, abre perspectivas e oportunidades para empresas sustentáveis, né, do Brasil, que tenha sustentabilidade como um diferencial. Sem dúvida nenhuma, isso vai gerar uma oportunidade para o Brasil. Realmente, esse tema de agricultura é um que a gente podia ter um evento de 4 horas só sobre ele. Mas, continuando nesse tema de uma conexão entre as duas eleições, Maurício, eu queria passar para você de novo. A gente está, claro, há uma semana dos resultados, 5 dias das eleições municipais no Brasil. E eu queria perguntar para você, quais paralelos você acha que a gente pode estabelecer entre os Estados Unidos e o Brasil quanto às campanhas eleitorais e a situação política nesse ano, entendendo que no mundo inteiro a gente está combatendo os efeitos da pandemia, mas quais esses paralelos que você diria que existem? Acho que são poucos. Acho que os principais são a maneira de fazer campanha, que obviamente foi prejudicada com a pandemia. A gente tem campanhas mais no ambiente virtual do que imaginávamos ter, menos rua. Isso numa campanha municipal tem um impacto enorme, porque a campanha municipal é uma campanha de proximidade, né, onde os candidatos estão mais próximos dos eleitores, estão na rua. Tirando isso, acho que são momentos muito diferentes. Em primeiro lugar, a gente teve nos Estados Unidos uma eleição que capturou uma atenção e um comparecimento recordes, né? E a gente não vai ter isso no Brasil, muito pelo contrário. A gente está percebendo um desinteresse em relação à eleição. O nível de pessoas ainda que não decidiram o voto é muito mais alto que nos anos anteriores. Ali eu falo da decisão espontânea, né, quando a gente não apresenta a opção de candidato, ali o resultado do intensivo espontâneo é maior. Existe um percentual que pode variar de 7 a 10 pontos percentuais de pessoas que não pretendem votar por causa da pandemia, ou seja, aquela carga de abstenção que a eleição municipal brasileira já carregava. Para você ter uma ideia, no Rio e São Paulo, em 2016, quem teve mais votos foi a abstenção, branco e nulo. Então, que ganharam do Dória, ganharam do Crivella. Então, assim, esse ano ainda tem a pandemia, ou seja, essa é uma eleição no Brasil muito diferente dos Estados Unidos. As pessoas estão colocando a eleição claramente como não prioridade, né? Então, esse é um ponto diferente. Uma das coisas que caracterizou a eleição americana é que muitos eleitores foram, além de votar para presidente, votar no senador, votar no deputado, votar inclusive em temas locais. E, obviamente, isso nacionalizou a eleição, né? Nacionalizou o pleito. Aqui é o contrário. Aqui, aquela expectativa de que ia se nacionalizar a discussão, ela não está se materializando, né? A gente tem eleições muito voltadas para os temas locais, inclusive os apoios de políticos com nível nacional, eles estão praticamente não fazendo diferença praticamente nenhuma até agora, no que a gente tem captado. Talvez no segundo turno a gente tenha alguma coisa nesse sentido, mas até agora não. Então a gente vai ter uma eleição de alto grau de desinteresse, a gente vai ter uma eleição com provavelmente mais abstenção, o que significa que vai mexer o percentual de voto válido, a gente pode ter surpresas aí, muitas surpresas no final, porque o eleitor ainda não se decidiu, muita gente pode não ir votar. E lembrando que até agora, no mundo, nas eleições locais, as abstenções têm sido caracterizadas por gente de mais renda e mais idade. Então, isso também pode ter um efeito aí no que a gente está percebendo nas pesquisas eleitorais. Agora, por outro lado, também a gente teve quando a gente percebe, né, isso no nível local, a gente obviamente tem a mesma carga de fake news, como teve nos Estados Unidos, enfim. E a gente também viu as plataformas de alguma maneira mais incomodadas ou um pouco fora da zona de conforto delas em relação a temas que até a Patrícia mencionou, né? Enfim, mas essas são eleições muito diferentes e não se surpreenda que a gente vai ter muita surpresa porque a gente não sabe o percentual de voto válido e a gente vai ter eleitor que não vai votar, que pode fazer a diferença de um candidato ir para o segundo turno não, de um candidato ser eleito no primeiro turno não. Exatamente. Maurício, você trouxe de volta esse tema de desinformação. Eu queria voltar para a Patrícia, ainda nesse tema.
vários fatores preocupantes, claro que nem o Maurício mencionou agora, mas um desses fatores muito preocupantes e importantes, um que é recorrente, na verdade, especialmente nas últimas eleições, tem sido esse tema da desinformação. Então, eu queria perguntar para você se você podia contar um pouquinho sobre o efeito que você tem visto da desinformação nessas eleições no Brasil municipais, qual em meio dessa pandemia toda, qual tem sido o efeito do Covid no espalho da desinformação e, por último, quais medidas que vocês acham, qual o plano de contingência sobre isso no Brasil agora em 2020 e mais adiante? Várias perguntas difíceis. Várias perguntas. E eu queria só acrescentar uma coisinha no que o Bruno falou de relação bilateral, que eu concordo com ele, que assim, não houve grandes avanços na relação bilateral, apesar dessa relação próxima entre o presidente Bolsonaro e o presidente Donald Trump, mas tinha um guichê de boa vontade, né, no governo americano, que era uma coisa assim, tem, né, eles têm uma boa química. Então, por exemplo, tipo de coisa que eu acho que seria afetado, agora, recentemente, aprovaram um acordo de facilitação de comércio, que é uma coisa que não é sexy, né? Não é um acordo, não tem tarifa, mas faz uma certa diferença para os empresários. Esse é o tipo de coisa que um governo Biden não tem como justificar para a base dele. Enquanto você não tiver algum gesto do governo Bolsonaro, por exemplo, em relação à política ambiental, você não vai conseguir ter nem esses pequenos acordos, porque o Biden vai sofrer pressão da base dele, né? Como é que você está fechando um acordo com o cara que está queimando a Amazônia, né? Ou com o cara... Então, acho que nesse sentido pode pegar nessas pequenas coisas. Mas, desculpa, eu respondendo que você não me perguntou, né? Não, voltando à desinformação, bom, primeiro, sempre a gente tem que falar aquela frase, a pergunta que ninguém sabe responder a gente não sabe exatamente em que medida a desinformação influencia um voto, né? O que a gente sabe é que ela acirra a polarização dos dois lados, né? E você, dessa maneira, normalmente favorece os candidatos que não são os candidatos moderados. Então, na regra, é assim. No Brasil, a gente, desde 2018, teve alguns avanços, né? O TSE, por exemplo, passou na resolução de 2019, várias coisas que antes não eram proibidas, por exemplo, qualquer tipo de disparo em massa, o próprio Facebook aumentou a transparência, né, de quem paga por impulsionamentos, é muito mais fácil você identificar, você tem o próprio WhatsApp processando as pessoas que estão usando, né, essas coisas artificiais, né, e as plataformas rotulando e diminuindo o alcance de posts, de conteúdos de figuras públicas que, por exemplo, sejam uma ameaça à integridade das eleições. Agora, é a tecnologia, né? Então, essas coisas vão andando. Por exemplo, então, talvez a gente tenha um pouco menos de disparo em massa dentro de grupos, mas o que a gente fez uma matéria recentemente, além de a gente ainda ter isso, porque é um monte de empresa, é um monte de intermediário, que é muito fácil você fazer uma empresa e começar a vender esse tipo de coisa, e, de novo, quem compra, muitas vezes está comprando gato por lebre, porque às vezes vai funcionar que nem você receber ligação do call center sábado de manhã, você não vai querer votar no cara, você vai querer matar o cara, mas, assim, algumas outras coisas, isso vai evoluindo. Essa matéria que a gente fez recentemente, além de mostrar que ainda está ocorrendo venda de disparo em massa, você tem umas coisas muito simples que são softwares que você usa que fazem raspagem de nome celular das pessoas. Então, você põe lá no Instagram da vida, põe um hashtag, sei lá, você quer o eleitorado que frequenta o shopping não sei o quê, bota o hashtag e você puxa ali, para você fazer esse tipo de segmentação, os dados que as pessoas não autorizaram serem usados para isso, né? Por exemplo, uma coisa que eu acho que eventualmente vai chegar no Brasil, talvez em 2022, é uma coisa que na Índia era usado, que é o aplicativo do candidato, o aplicativo do político, né? Você tendo as próprias plataformas de internet meio que fechando o cerco, né, sobre desinformação, se vendo obrigadas a fazer alguma coisa, pelo menos mostrar serviço, né, rotular tweet, essa coisa de você ter um aplicativo, que você teve um aplicativo do Biden e você teve um aplicativo do Trump esse ano, você tinha um aplicativo do Narendra Modi, você ainda tem na Índia, você tem de vários governadores, você estabelece um contato com o seu eleitor sem nenhum filtro.
né? Então, você pode ali mandar a mensagem muito customizada, né? No caso, esse aplicativo do Trump, que é o Trump Official 2020, eram umas mensagens, obviamente, com viés, né? Mensagens muitas vezes desinformativas, e do Biden também. E o do Trump, por acaso, sugava dados usando muito geolocalização, né? Então, que é um outro tipo. Por exemplo, umas coisas interessantes, você teve na campanha de 2018 nos Estados Unidos, na campanha de meio de mandato, em alguns estados na campanha para o Senado, uma ONG conservadora, que chama Catholic Votes, usou dado de geolocalização para mandar mensagem específica para eleitores que frequentavam bastante a igreja, católica, no caso. Então, assim, mandar, olha, não vote na senadora, sei lá, Claire McCaskill, porque ela não... Então, assim, eu acho que a diferença é, as instituições e as empresas se deram conta de que isso é usado, que é um instrumento, né? Por mais que a gente não saiba exatamente qual é o efeito, a gente sabe que é uma tentativa de manipular o debate público e estão fazendo alguma coisa, né? O próprio TSE, as próprias plataformas, as pessoas estão mais conscientes. Agora, a tecnologia anda, né? Então, a gente tem que continuar indo atrás, o TSE tem que continuar atento, porque isso vai evoluindo. Com certeza. Eu acho que um tema que tem afetado muito isso também, claro, é o tema da hiperpolarização. E realmente eu acho que essa disputa entre o Trump e o Biden retratou muito a questão da polarização aqui nos Estados Unidos, que tem piorado demais nos últimos anos, e a gente continua vendo o efeito disso até agora, com algumas manifestações essa semana. Então, Bruno, eu queria passar para você agora, para falar um pouquinho, a gente tem visto, assim, nas eleições de 2018, as eleições presidenciais brasileiras, por exemplo, a gente viu um cenário polarizado também e teve um efeito forte. 2 anos depois, agora, para as eleições municipais, a expectativa ainda é essa de hiperpolarização. Como que a polarização vai afetar a disputa das eleições municipais agora? Acho que você está no mudo, Bruno. Agora sim. Bom, ótima pergunta. Acho que nós continuamos polarizados, né? A sociedade brasileira, se você acompanha a rede social, ainda as conversas familiares, não vou dizer as conversas de bar, porque elas estão meio suspensas aí por causa da pandemia, mas, apesar dessa polarização, acredito que isso não é um cenário que contamina tanto a eleição desse ano, né? As eleições, primeiro que são eleições municipais, e acho que, pelo menos desde 2013, né, ficou muito claro para o eleitor brasileiro essa demanda por melhores serviços, por uma agenda de serviços prestados pelo governo, pelo Estado, que atendam melhor o cidadão, né? E a gente sabe que a maior parte desses serviços eles estão na esfera local, né? Então, acho que essa disputa nacional, né, polarizada, ela perde um pouco de força nesse ano, principalmente por ser uma eleição municipal que a discussão fica em torno dos serviços que são prestados, da qualidade, né, do atendimento médico, da educação, da resposta à pandemia, principalmente, né? Então, acho que esses temas eles acabam ganhando protagonismo em relação à disputa ideológica, partidária maior que a gente viu em 2018. Além disso, né, tem todos os aspectos que o Maurício destacou, né? É uma eleição atípica por causa da pandemia, é uma eleição que as grandes figuras nacionais não entraram efetivamente em campo, né? Você vê o próprio Bolsonaro, ele não lançou o seu próprio partido, como ele pretendia há um ano atrás, o Aliança pelo Brasil. Ele tem dado apoio, mas ainda é um apoio tímido, ele não vestiu a camisa de candidatos para fazer campanha, então ele não assumiu, assim como as outras figuras, né, dos outros partidos, né, não assumiram esse papel de nacionalizar a campanha desse ano. Então, acredito que é uma campanha um pouco atípica, uma campanha também que a pauta municipal vai estar muito forte, e a gente vê isso nos resultados das pesquisas até agora, a gente vê que
os prefeitos, né, que estão buscando a reeleição ou que estão indicando seus sucessores, caso eles não possam se reeleger, eles têm, assim, têm tido um bom desenvolvimento, um bom desempenho, e acaba que a eleição desse ano vai acabar sendo mais como um julgamento, talvez, dos atuais gestores do que uma pauta nacional, o que não quer dizer que o país não esteja polarizado, e acredito que para 2022 isso tudo vai voltar com ainda mais força, né? Essa polarização que a gente viu em 2018 tende a se acirrar. Todos esses mecanismos que a Patrícia explica e sabe funcionar, sabe como que funciona muito bem, e esses indicadores que o Maurício tá apresentando para a gente. Então, não acredito numa nacionalização, numa polarização nesse ano, mas acho que o foco maior, realmente, até por causa da pandemia, vai ser sobre a gestão municipal e a gestão atual dos prefeitos. Bruno, eu tenho uma pergunta, uma follow-up para você, mas antes de fazer a pergunta, eu quero só lembrar a audiência que, se vocês tiverem perguntas, podem colocá-las no chat, né, no Q&A embaixo da telinha, e em alguns 10 minutinhos a gente vai abrir para perguntas da audiência. Bruno, voltando a você, só uma pergunta, um follow-up. Você mencionou o approach dos políticos locais, e eu queria perguntar para você como que você acha que essas eleições municipais vão condicionar a resposta brasileira em relação ao coronavírus e em relação ao baixo crescimento econômico também. Sem dúvida nenhuma vai ser um assunto, né? Se não foi um assunto ainda que vai pesar no voto, né? Com certeza vai ser uma pressão muito grande que vai surgir para os novos prefeitos ou para os prefeitos reeleitos, né? Tudo indica que a gente vai viver uma segunda onda aí de pandemia, como a gente está vendo na Europa, como a gente está vendo acirramento nos Estados Unidos. Já há sinais preocupantes sendo captados aí pelos órgãos de saúde de um movimento também aqui no Brasil. Então, acredito que isso vai gerar uma pressão muito grande para os futuros prefeitos, e nós vamos viver um cenário econômico que é também muito preocupante, né? No ano que vem, né, a crise fiscal que se aproxima, né, muito grave, federal, estadual e municipal, né, o crescimento do desemprego no país e a perspectiva de fim do auxílio emergencial, a gente vai ver um cenário econômico e social muito desafiador para o ano que vem, e combinado com uma eventual segunda onda, ou talvez um atraso aí nas vacinas e na aplicação generalizada das vacinas na população, isso aí vai gerar um grande problema, não só para os gestores municipais, que vão iniciar o seu mandato agora em janeiro, mas certamente isso vai virar um grande tema para 2022, sem dúvida nenhuma. Obrigada, Bruno. Maurício, eu queria voltar para você. Você mencionou um pouco sobre isso um pouquinho mais cedo, a questão da abstenção dos votos e da falta, né, de vontade dos brasileiros em votarem, sabendo que tem tantos desafios pela frente. Eu queria voltar nessa questão para te perguntar um pouco mais qual que você acha que vai ser a expectativa quanto à abstenção nessas eleições. Principalmente, o Bruno mencionou a questão das vacinas, um pouco desse progresso, né, das pesquisas contra o coronavírus. Você acha que isso vai ter um efeito na vontade dos eleitores de votarem, ou você realmente acha que qual vai ser o fator da abstenção nessas eleições? A gente tem percebido nas eleições que tem ocorrendo no mundo sobre a pandemia, que tem dois tipos de eleições. Tem as eleições nacionais, como a gente viu nos Estados Unidos, que movimentam, mobilizam e as pessoas estão indo votar, e tem as eleições municipais. A gente olhou a eleição municipal da França, principalmente, né? E o nível de engajamento da eleição municipal é muito menor sobre a pandemia.
e ele é menor em cidades maiores. Quanto menor a cidade, mais próximo do nível de votação normal a gente percebeu. Então, fora isso, a gente tem perguntado para as pessoas nas pesquisas. Eu fiz uma pesquisa semana passada no Brasil inteiro. A pessoa teria vontade de votar ou não por causa da pandemia. Tem gente que já decidiu que vai votar, aliás, é 2/3 da população, mas tem uns 7, 10% que estão na dúvida se vão votar ou não por causa da pandemia. Isso faz muita diferença, porque isso impacta no voto válido e isso pode fazer a diferença. Então, eu acredito que a gente vai ter de 5 a 10 pontos percentuais, que é mega relevante, a mais do que a gente teve em 2016, que já foi um ano ruim em termos de evolução de abstenção. Então, claro que depende muito da condição de cada cidade, né? Porque o Brasil também está dividido, né? Tem cidades onde o uso de máscara e a preocupação é maior, tem cidades onde o uso de máscara e a preocupação é menor. Inclusive, já saiu alguns estudos, alguns ensaios, isso correlaciona também muito com a aprovação do presidencial. Os lugares onde o Bolsonaro é melhor avaliado, o medo da pandemia é menor, os lugares onde ele é pior avaliado, o medo da pandemia é maior. Então, assim, a gente é até semelhante com a história do Trump aqui. Mas isso é um fator relevante. Agora, eu queria, olhando para frente, do ponto de vista de opinião pública, independente do prazo aí de logística das vacinas, a partir do momento que tiver vacina, a expectativa da opinião pública vai ser em relação à recuperação econômica. Porque aí passa a ser uma questão de tempo, a questão sanitária. E a questão econômica é muito mais complexa e a recuperação vai ser muito mais complexa. E a gente vai ter uma eleição presidencial que já começou. O que é muito interessante na cabeça das pessoas é que essa eleição presidencial de 2022 já começou na cabeça, inclusive, da opinião pública, até porque a gente nunca teve um presidente que verbalizasse tanto a questão de reeleição como a gente tem agora, né? Então, essa questão já está na cabeça das pessoas. A eleição de 2022, eu tenho muita convicção que vai ser uma eleição diferente de 2018, vai ser uma eleição sobre economia. Economia. Vai ser a eleição como a gente vai sair do desemprego, vai ser a eleição de como vai retomar a atividade empreendedora e também uma discussão mais qualificada da questão da renda básica, renda universal, renda Brasil, não sei qual é o nome do momento, mas o fato é que as pessoas receberam essa ajuda emergencial e agora a discussão na cabeça das pessoas é se isso vai se manter, como vai se manter, e esse assunto vai para a pauta da eleição presidencial. De que tipo de rede de apoio, de transferência de renda a gente vai ter em 2022 para frente. Então, a gente vai ter uma eleição completamente diferente. Obviamente, a gente tem um incumbente, que é o Bolsonaro, ele não vai poder concorrer dizendo que ele é de fora da política, e a gente vai ter uma oposição completamente fragmentada, né? Então, a gente vai ter uma eleição de economia. E a eleição nacional, eu posso garantir para você, isso é histórico no Brasil, ela movimenta muito mais gente para ir à urna do que a eleição municipal. Infelizmente, essa é a realidade dos dados. Mas se preparem aí para um nível de abstenção maior, que pode ser de 5 a 10%, mas que vai decidir muita eleição por causa dessa abstenção. Continuando, Maurício, nesse tema do ano 2022, das eleições presidenciais, Patrícia, eu queria voltar para você. A gente já está, só faltam uns 10 minutinhos para terminar a conversa de hoje, então eu queria realmente terminar olhando para frente e perguntando também para você o que você acha que a gente pode esperar em 2022, sabendo que em certos estados, São Paulo, Rio de Janeiro, os resultados das eleições agora municipais podem indicar as expectativas da população, né, e a dinâmica política das eleições presidenciais de 2022. Então, perguntando a você, até trazendo a questão da informação, da conectividade, da desinformação, o que a gente pode esperar das eleições presidenciais em 2022? Essa é uma pergunta super fácil, Roberta. Não, eu acho que uma coisa que tanto o Maurício quanto o Bruno disseram você não teve muito essa nacionalização na eleição municipal. Tanto que você vê os candidatos, tudo bem, tiveram um apoio, ainda que envergonhado, do presidente Bolsonaro, por exemplo, Crivella, Russomano, e tem um em Minas Gerais também, não estão indo a lugar nenhum, e o PT também continua esse processo de encolhimento, né, em várias capitais. O que você tem é vários candidatos de centro-esquerda, centro-direita, e muitos incumbentes. Eu acho, concordo muito com o Maurício, que assim, uma enorme pergunta que já aparece é o auxílio emergencial, né? A gente sabe que em janeiro vai chegar num recorde o desemprego, né? Muita gente vai começar a procurar emprego porque vai acabar qualquer tipo de auxílio, e sem a PEC emergencial, a não ser que eles façam a gambiarra do século,
não se sabe de onde vai sair esse dinheiro. Então, assim, a gente prevê o que vai acontecer em 2022, a gente precisa entender onde vai estar a economia, né? Que nível o que a gente está vendo de sinais aí preliminares, de encurtamento de prazo de dívida e de aumento de juros, que o mercado está pedindo, tudo isso vai depender de você conseguir criar um espaço no orçamento, com uma PEC emergencial, para conseguir dar conta de ter algum tipo de renda cidadã, renda Brasil, renda mínima, auxílio emergencial, né, que acho que vai sim ser determinante em relação a apoio, e manter a economia viva, né, assim, manter a gente conseguir continuar rolando o endividamento. E também depende dessa grande aliança de centro-direita, que vai ou não vai se formar, aí eu deixo para os especialistas Maurício e Bruno conversarem sobre isso, ou vai continuar fragmentado do jeito que está, ou você vai ter uma aliança aí, não sei qual é a expectativa dessa aliança. Patrícia, já que você tocou nesse tema de centralização, tem uma pergunta da audiência que também toca nesse tema, então eu queria já aproveitar para te perguntar. Eles falaram que em 2016, né, depois dessa onda de desinformação que a gente viu aqui nos Estados Unidos, a mídia aqui nos Estados Unidos parece ter retomado um pouco o debate, especialmente na última semana, cortando algumas falas duvidosas do presidente Trump, etc. Você acha que isso pode acontecer em uma campanha presidencial brasileira com o que aconteceu em 2018? Então, eu acho que a gente, como jornalistas americanos, a gente ainda não sabe cobrir direito esse tipo de líder populista e digital que usa tão bem, né, a mídia tradicional de megafone de factoide, né? A gente fica amplificando essa mensagem. A mídia americana começou tentando corrigir um erro que foi simplesmente reverberar a história dos e-mails da Hillary, que caiu ali numa armadilha, acabou corrigindo, que foi censurar, juntamente com as redes sociais, esse conteúdo da matéria do Hunter Biden, mas agora, meio que se resignando ao fato de que eles estão moderando o conteúdo, né? Tanto as redes sociais quanto os jornais estão chamando mentira de mentira, que é um passo, assim, para a imprensa, né? Embora eu ache que nesse final aí do processo eleitoral americano, até foi um pouco para o outro lado, né? Sei lá, eu concordo que acho que redes como a CNN ficaram absolutamente partidárias contra o governo Trump. Tudo bem que você está discutindo fatos e não fatos. Então, acho que a imprensa brasileira, eu espero que a gente vem aprendendo, né? A gente aprenda principalmente a não simplesmente amplificar ou dar um verniz de legitimidade à desinformação vinda de governantes, né? Porque, por mais que eles digam que não precisam da imprensa tradicional, a imprensa tradicional dá um verniz de legitimidade. Então, você fazer o que as emissoras americanas fizeram, e isso, checar a informação, contextualizar logo de cara, né? Ou dizer se é mentira, dizer que é mentira, eu espero que a gente faça isso cada vez mais, sem se tornar oposição, né? Mantendo pelo menos um ideal de isenção. Sabemos que é um ideal e é utópico, mas pelo menos, né, tentar. Obrigada, Patrícia. Eu queria dar a última palavra para o Bruno, antes de abrir para a Renata fazer uma pergunta também. Bruno, aquela última pergunta para você também, né? O que a gente pode esperar de 2022, a sua perspectiva? Bom, concordo totalmente com o Maurício. Acho que a questão econômica vai ganhar relevo cada vez mais no ano que vem, justamente por causa dessa situação, né? Se a gente olhar o país do ponto de vista macroeconômico, né, a situação não é nada boa, né? A gente vive uma crise fiscal muito grande, o endividamento crescendo, geração de déficit por causa da pandemia, o mercado não acreditando na gestão econômica, né? A gente vê o agravamento, né, da perspectiva da curva de juros futura, a gente vê muito capital saindo do país, tanto que o dólar está pressionado já há muito tempo, o real foi a moeda que mais se desvalorizou entre os países
com o mesmo nível de desenvolvimento do Brasil, e isso começa a contaminar a economia como um todo, né? Começa a contaminar a inflação, a gente já vê a inflação subindo, não só de alimentos, mas também muitos insumos industriais, né, que pressionam aí as estruturas de custos das empresas, né, por causa do câmbio, e a gente começa a ver um agravamento da situação monetária, e muita gente já questionando, será que o Banco Central vai ter no Brasil a independência necessária para, se for necessário, elevar a taxa de juros num cenário em que a economia vai mal e às vésperas de um ano eleitoral, né? Então começam a surgir várias dúvidas sobre o desempenho econômico brasileiro, como que isso contamina a economia real, o desemprego, sem dúvida nenhuma, vai crescer, a pressão social vai crescer com o fim do auxílio, e há muito pouco espaço para você criar um novo programa social, mesmo que não seja do patamar que foi o auxílio emergencial, né? Seja pela questão do teto de gastos, seja da questão que não tem dinheiro mesmo, né? Para se viabilizar esse programa, um programa de renda mínima, um Bolsa Família turbinado, eu vou ter que tirar de algum outro lugar, e para tirar de algum lugar eu vou ter que desagradar grupos que se beneficiam desses programas governamentais, vou ter que cortar subsídio, mas aí os setores vão gritar, eu vou ter que cortar outros programas sociais, aí o presidente já até deixou claro, não pode tirar dos pobres para dar para os paupérrimos. Então, vai ser o grande desafio que a gente vai ter daqui para frente, esse cenário de recuperação que é desigual entre os setores, com um contexto macro totalmente desequilibrado por causa da questão fiscal. Na realidade, o Brasil, do ponto de vista econômico, ele já entrou na pandemia com imunidade baixa, e a pandemia só fez agravar essa nossa falta de resistência, e o preço vai vir em 2021, sem dúvida nenhuma. Obrigada, Bruno. A gente tem algumas perguntas da audiência, então eu queria rapidamente passar a palavra para Renata Amaral, fundadora da organização Women Inside Trade e co-diretora do programa para o certificado em OMC e Direito Comercial Americano na American University, aqui em Washington, para fazer uma pergunta. Desafio é fazer só uma pergunta, né, Roberta? Mas parabéns a vocês todos por essa hora brilhante. Uma das perguntas que eu tinha era justamente essa sobre... acho que todos nós aqui em Washington ficamos super surpresos com grandes emissoras interrompendo a transmissão do discurso do presidente Donald Trump na quinta passada. Então, é um pouco da pergunta que já foi feita, a Patrícia já respondeu, até que ponto a gente pode esperar esse tipo de comportamento da grande mídia ou de grandes emissoras no Brasil, exemplo do que o Twitter já tem feito um pouco na interrupção de mensagens, de propagação de mensagens caluniosas, mas eu acho que eu vou, então, pegar esse gancho e passar meu questionamento para o Maurício. Maurício, eu entendo, estando aqui em Washington, apesar que a gente tem visto muito barulho do presidente Donald Trump sobre o fato de que ele não deixará a presidência, eu entendo, da minha perspectiva, que não existe clima político, social ou institucional mesmo para essa contestação. Mas eu acho que esse é um tema que interessa muita gente tem perguntado, e aí, vai confirmar o Biden ou não vai? Existe clima para esse tipo de contestação? Então, se você pudesse, eu acho, elaborar um pouco em cima disso para quem está presente, que eu acho que seria interessante. Bom, obrigado, Renata, pela pergunta. Só queria comentar esse negócio que a Patrícia falou de interromper a transmissão. Eu vou falar uma opinião pessoal aqui, não é a opinião da universidade, nada. Eu acho um absurdo o que foi feito de interromper no meio. Eu acho que deveria ter deixado falar até o final e depois ter colocado os fatos na mesa, assim, porque isso cria um precedente que agora qualquer coisa vai ser interrompida. E quem está falando ali é o chefe de Estado, não é o Donald Trump, não é o enfim. Agora, eu até li uma coisa no livro da Patrícia que me levantou uma bola que a imprensa trata a opinião dos políticos como
no mesmo nível da opinião dos especialistas, né? A Patrícia até botou no livro dela, o cara fala qualquer absurdo e aí vem uma manchete, o presidente falou X e especialistas divergem. Não existe essa divergência, e isso coloca na cabeça da opinião pública que existe uma conversa, sendo que essa conversa não existe, e isso é muito, muito ruim, porque a opinião pública acaba achando que a imprensa está perseguindo os líderes e não ouve os especialistas. Aliás, assim, eu falo como professor da universidade, nunca foi tão difícil ser professor de universidade, porque agora você ser especialista não significa nada, né? Assim, é muito ruim isso. E essa coisa da imprensa colocar a palavra de um líder, independente do espectro ideológico, no mesmo nível de um cara que estudou 20 anos para dar aquela... É horrível. Então, isso a gente precisa melhorar muito. Agora, não vai ser censurando o presidente no meio da fala. Eu acho que tem que esperar falar e depois colocar os fatos. Essa é a minha opinião, porque a gente não sabe quem que vai estar lá no próximo mandato e o que vai ser falado. Agora, respondendo a questão da Renata, a gente, do ponto de vista só eleitoral aqui, a gente não identificou, obviamente, nenhuma fraude, né, nos estados onde a campanha do Trump tentou brigar na justiça. Lembrando que já teve várias recontagens no Wisconsin, por exemplo, teve recontagem em 2016, no Michigan já teve recontagem. A Pensilvânia teve uma enorme dificuldade para contar os votos, mas porque também a legislação estadual da Pensilvânia não permitia contar os votos antes do dia da eleição, como a legislação da Flórida permitia. Lembrando que essa legislação foi definida na Assembleia Estadual da Pensilvânia. O Arizona teve os mesmos problemas que teve em 2018, teve esse ano no ritmo da contagem de votos. Mas, assim, as diferenças que estão surgindo agora, elas historicamente nunca foram revertidas. A gente teve reversão de centenas de votos, a gente nunca teve reversão de milhares de votos. Isso é um fato. E lembrando que o presidente Trump estabeleceu uma comissão para auditar as eleições, porque ele alegava que ele tinha perdido as eleições, o voto geral, por votos fraudados. Ele indicou, inclusive, o presidente da comissão. Essa comissão estudou durante um ano a questão eleitoral, inclusive tem até relatórios públicos sobre isso e não encontrou nada. Então, assim, eu acho que não vou me ater aqui ao clima institucional porque não é minha praia. Agora, do ponto de vista eleitoral, eu acho que os estados têm uma lição de casa a serem feitas, né? Alguns estados, a Flórida fez essa lição de casa de 2000 para 2020, melhorou muito a apuração na Flórida, e acho que a Pensilvânia também pode fazer essa lição de casa, o Michigan também pode fazer essa lição de casa, porque no Michigan não podia apurar voto antes do final. Então, assim, o processo pode melhorar muito. É claro que isso é uma decisão estadual. Agora, daí a identificar fraudes e achar que a recontagem vai mudar alguma coisa, historicamente nunca mudou nessa ordem de grandeza. Obrigada, Maurício. Obrigada, Renata, pela pergunta. Infelizmente, o nosso tempo já está chegando ao final. Antes de passar a palavra para a sua honrosa, eu queria muito agradecer a todos vocês mais uma vez pela participação, agradecer todo mundo que está aqui hoje e agradecer ao IHELGOV pela parceria e a participação super especial de hoje. Agora, para apresentar a Suelma, que vai fechar o evento hoje. Suelma é presidente do IHELGOV, como eu mencionei, diretora de Relações Governamentais na DAO Brasil. Ela lidera assuntos governamentais da empresa, inclusive verificação da agenda de políticas públicas e outras iniciativas e projetos. Ela tem vasta experiência na área. Foi coordenadora regional de atividades para a América Latina e o Caribe no Escritório das Nações Unidas dos Serviços de Projetos. Foi diretora de inteligência corporativa na Câmara de Comércio Árabe Brasil, assim como vários outros cargos. Suelma, eu queria agradecer muito a você e passar a palavra final para você. Bom, muito obrigada, Roberta. Eu queria agradecer muito aos nossos painelistas por esse grande debate. De fato, é muito oportuno com o dia e com os eventos que estão acontecendo nos Estados Unidos em relação ao processo eleitoral e com a ansiedade da chegada das eleições no próximo final de semana aqui no Brasil. Então, muito obrigada, Bruno, muito obrigada, Maurício, muito obrigada, Patrícia. Queria fazer um agradecimento especial ao Atlantic Council, em nome do IHELGOV, por essa parceria. Certamente é a primeira de uma série de iniciativas que faremos juntos. Temos muita convergência em termos de agenda e em termos de proposições de debate. O IHELGOV é um think tank, criado em 2014, que se propõe a promover o debate em torno da agenda de relações governamentais, promoção da transparência no diálogo entre o setor público e o setor privado. Queria agradecer também a Valentina, essa grande parceira do Atlantic Council, que viabilizou todo esse ciclo de webinars.
a equipe Helgov, a Márcia e a Júlia, mas principalmente o nosso conselheiro Diego Bonomo, a nossa diretora Juliana Vilhano, que são líderes do eixo de internacionalização do Helgov e que vem trazendo essas discussões para o Instituto em torno de paralelos de políticas públicas, né? E, obviamente, como esse webinar, de paralelos em processos eleitorais. E mais ainda aos meus colegas do Conselho do IHelgov, a todos aqueles que estão nos acompanhando, aos nossos associados, e que a gente possa seguir nesse debate, que a gente possa seguir falando sobre o impacto da infodemia, da fake news nos processos eleitorais, sobre a responsabilização dos nossos líderes em relação aos seus posicionamentos durante campanhas eleitorais, e que a gente possa ampliar essa discussão, porque a gente não pode permitir, né, Maurício, a redução da participação dos cidadãos no processo democrático, seja ele nas eleições municipais brasileiras, seja ele nas eleições de 2022. Como vocês falaram, a campanha já está nas ruas, ou talvez nunca tenha saído delas, né? Muito obrigada, Roberta, muito obrigada a todos e boa noite.